dilema entre falar ou não falar. Aquela pergunta que a gente se faz muitas vezes: falo ou não falo? Olá para você que se identifica com esse tema, que se identifica com essa questão, que se identifica com essa angústia, porque não sei você, mas eu, na maioria das vezes, me percebi, claro que nos momentos em si eu não me percebia, né? Depois de um tempo me auto-observando, fui percebendo quanto essa dúvida, né, acontece no meu dia a dia. Aliás, acontece todos os dias. Não sei se para você também acontece dessa maneira. Falar ou não falar? Eis a questão, né? Veio aqui agora para mim, né? Falar ou não falar? Eis a questão. E de qualquer forma, assim, já começando aqui para vocês, de qualquer forma, falar ou não falar, que nós estamos aqui falando trazendo aqui o ato de falar, o executar isso, que o falar seria mexer a boca, mexer a língua com sons. Isso é o falar. Mas a linguagem em si, que é como a gente transmite o que a gente sente, a linguagem é como um todo. Nós temos a linguagem corporal, a linguagem da fala, a linguagem dos gestos, a linguagem da expressão facial. A linguagem é como eu me comunico, e a fala é uma das maneiras. E pegando a questão do falar mesmo aqui, né? Falo ou não falo? As duas maneiras, muitas vezes a gente pensa assim que a gente só consegue se expressar quando a gente fala. Às vezes a gente fica angustiado porque não falou, e fala assim: nossa, eu não falei, então eu não expressei o que eu penso. Realmente, você não tendo falado, pode ser que você não deixou claro o que você pensa, ou o mais claro possível. Mas o não falar também é uma maneira de se expressar. Então, o se expressar, o silêncio e o não falar também é uma forma de expressão. Então, eu já vou deixar aqui essa reflexão para todo mundo. Não considerem assim que só porque você não falou, você não está se expressando, né? A gente lembrei aqui daquela frase, né? Quem fala consente, né? Eu não penso muito no consente, mas quem não fala, né, está expressando sim alguma coisa. Agora, o que está expressando? E quando a gente faz isso do falar, e quando a gente faz isso do não falar, o que eu estou expressando para mim quando eu não falo? Então, quando eu falo, eu trago para o externo algo que está interno. E trago em palavras, em símbolos linguísticos, no nosso caso a língua portuguesa, que é da nossa língua, com sons da nossa língua portuguesa, articulações que nós fazemos, articulações dos sons da fala que nós fazemos com a nossa língua portuguesa, a entonação que utilizamos de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa herança dos nossos ancestrais, de acordo com o ambiente em que vivemos, as gírias, o sotaque, nossa maneira de pronunciar. Então não é só simplesmente uma vogal ou uma consoante, mas como eu pronuncio. Tem regiões do nosso país, por exemplo, que a gente fala e, tem regiões que a gente fala para a mesma palavra. Então tudo isso tem relação com a fala. Quando eu falo, eu materializo, pode ser que fique mais fácil até de eu perceber questões internas, inclusive eu, e deixar um pouquinho mais claro e visível para os outros também, quando eu preciso que os outros entendam, quando eu quero me comunicar com os outros. Quando eu não falo, fica aquela linguagem, o outro vai precisar perceber nosso gestual, perceber mais nosso gestual, o nosso silêncio e nós também. Mas quando eu não falo, para mim, tem uma linguagem, pode ter motivos muito importantes para o que eu preciso observar. Porque o falar ou não falar é uma escolha, mas muitas vezes é uma escolha inconsciente. No momento que a gente está ali, então vamos pensar no momento de angústia. Vou colocar aqui bem os sentimentos, pelo menos os que eu sinto, tá? A hora que a gente está numa situação assim com outras pessoas em que começa a vir assim, vou dizer meio que eu sinto, né? Parece que vem aquele turbilhão assim, eu preciso falar alguma coisa, mas eu falo ou não falo? Será que o que eu falar agora vai realmente acrescentar alguma coisa? Será que se eu falar agora vai
prejudicar alguma coisa? Será que eu vou agradar? Será que eu vou desagradar? É uma insegurança muito grande. E essa insegurança vem de onde? Por que nós temos essa insegurança? Será que a gente está simplesmente diante de uma situação em que a gente não sabe? E essa angústia de não saber pode estar nos afligindo? A questão não é nem o não falar ou falar, mas a angústia, né, de não saber o que fazer. E às vezes, já dando uma dica aqui, quando a gente considera o não saber como um instrumento, como um estímulo para a gente aprender, talvez esse não saber, quando a gente fala ou não saber se é importante falar ou não, a gente utilize mais para o nosso aprendizado. E se a gente utilizar isso para o nosso aprendizado do não saber, se o não saber se tornar algo natural, algo leve, eu vou aproveitar esse sentir para o meu aprendizado. E aí pode ficar mais leve essa angústia de falo ou não falo.